Olá, boa noite. Hoje eu vou falar diretamente para você que é expatriado e mora na Europa. Vou falar de 10 alimentos que a gente encontra por aqui e que são aliados no emagrecimento e poucos conhecidos no Brasil. Então, seja muito bem-vinda ao videocast Corpo Ideal de hoje. Aqui nós discutimos os passos da sua jornada rumo ao corpo ideal, isso é, como mulheres expatriadas podem recuperar o corpo ideal sem neura. Eu sou a Ana Galeazzi e eu quero que você aproveite já para encaminhar esse vídeo para quem você sabe que vai curtir esse conteúdo. Chama quem você sabe que mudou de país ou que tem dificuldade com a alimentação, né, que mora na Europa, talvez. Encaminha já esse vídeo para ela para a gente espalhar essa informação aí para frente. Então, existem muitos alimentos aqui que a gente conhece pouco ou não tem o costume de preparar e acaba não comprando ou não preparando na cozinha apenas por falta de conhecimento, por falta de hábito, né? Então, eu vou falar aqui, eu escolhi 10, na verdade, teria muito mais, mas eu escolhi 10 que são excelentes escolhas para quem quer emagrecer e que valem a pena você experimentar. Então, é claro, como eu falei, existem muitos outros alimentos que são em comum até entre o Brasil e aqui, e também são de benefício, né? Mas esse não é o meu foco de hoje, então eu quero mesmo que você aprenda e introduza mais variedade na sua alimentação e também com alguns alimentos quebrar alguns mitos que a gente escuta por aí. Então, se você mora no exterior, isso é super importante, porque o problema do ganho de peso, ao mudar de país, ele é extremamente comum. Né? Ele está relacionado, claro, a vários fatores, eu vou falar mais disso essa semana, mas um dos principais é a alimentação, naturalmente, né? Então, se você consegue se adaptar aos alimentos bons e saudáveis que você encontra no seu novo país, a chance de você manter ou chegar a ter o seu corpo ideal, ou o peso que você deseja, é muito maior. Então, eu mesma tive que aprender quando eu cheguei na Europa, né? Tive que aprender muito, na verdade. Primeiro de tudo, que eu não sabia cozinhar muito, né? Eu não era tão habituada a cozinhar quando eu morava no Brasil como eu sou hoje aqui. E depois que eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora, né? Então, principalmente com relação aos produtos locais. Então, ao invés de eu variar mais a minha alimentação, ao ter mudado para cá, a variedade diminuiu. Porque muitas coisas que eu era acostumada a comer no Brasil, aqui eu não encontrava, então simplesmente eu eliminei essas coisas por não encontrar aqui, ou por encontrar aqui, mas não ser exatamente a mesma coisa, ou custar muito caro por ser considerado aqui como produtos exóticos, e acabei diminuindo. Então eu eliminei essas coisas que no Brasil eu comia, como principalmente muitas frutas, né? E não substituí por nada aqui, porque não tinha esse conhecimento realmente. E isso mudou há alguns anos. Hoje em dia, eu amo a variedade dos produtos que a gente tem aqui, principalmente de acordo com as estações do ano, né? Tem produtos muito específicos para cada estação do ano aqui, e é sobre isso que eu vou falar aqui também hoje. Então, eu não vou falar aqui de produtos caros, produtos super exóticos, coisas assim, fiquem tranquilas, sabe? Eu não estou aqui falando de produtos de mercado de luxo, não é nada disso. O objetivo não é esse. Eu vou falar de coisas que se encontram nas feiras, nos mercados locais, na maior parte dos países do hemisfério norte, e talvez um pouco de variação dependendo do clima, tá? Então, a Marília falou também, é um processo, né? É um processo mesmo, a gente se adaptar para comer mais verduras, mas comer mais legumes, conhecer as coisas que tem aqui, né? É bem importante a gente ter um pouco de conhecimento também sobre isso. Então, vamos falar dos alimentos em si? Então, o primeiro alimento que eu escolhi para falar, eu sei que ele é super pouco conhecido e eu também, na verdade, eu nem conheço ele há tanto tempo. Já fazem, quer ver, eu moro na Europa desde 2012, então faz bastante tempo que eu estou por aqui e esse alimento eu fui conhecer há mais ou menos um ano e meio. Então, até então eu não conhecia, que é o tremoceiro, né? A farinha de tremoceiro, a farinha do tremoço. Então, o tremoceiro, em alemão, ele é conhecido como lupinen, lupinus, eu acho mesmo em inglês, e ele é um grão que eu não conhecia no Brasil, algumas pessoas conhecem, e a farinha eu realmente descobri há pouco tempo, e eu tenho usado ela como substituta para outras farinhas nas receitas, e tem tido muito
viu? Então, ela é uma farinha bem amarelinha, ela parece o nosso fubá um pouco. E o legal é que ela é extremamente rica em proteínas. Então, ela é uma farinha que tem 40% de proteína e só 5% de carboidrato. Então, para quem quer diminuir os carboidratos da alimentação, por exemplo, ou para quem é vegetariano, para quem é vegano, ela é excelente, porque ela é uma fonte vegetal de proteína de qualidade. Então, as sementes, que são conhecidas como tremoços, eu até estou com o meu tablet aqui, porque eu não tenho todos esses alimentos aqui na mão, mas eu vou mostrar para vocês. Então, os tremoços são umas sementes, assim, talvez o pessoal conheça. Eles são bem... o pessoal gosta muito disso em Portugal, então quem mora em Portugal provavelmente conhece. A planta, ela é uma planta que faz... Na verdade, o que a gente come é uma flor amarela, mas as flores são flores super bonitas, assim, do lupino. E essa semente, então, essa semente que eu mostrei, ela é em conserva, conhecida bastante em Portugal, o pessoal come como petisco, assim, como snack em conserva. Aqui eu não conheço o tremoço mesmo, a semente para comprar, mas a farinha a gente encontra nos mercadinhos de produtos orgânicos, nas lojas de produtos naturais, e ela é, então, excelente para substituir farinhas, até em receitas, por exemplo, se você não quer usar só farinhas de oleaginosas, a farinha do tremoceiro é uma excelente opção. Então, vale a pena conhecer fonte de proteína que a gente tem pouco conhecimento. Eu vejo ela pouco nas receitas, mas as substituições que eu fiz até hoje sempre funcionou. O próximo que eu quero falar é o kohlrabi, que em alemão chama assim. Em português, eu nem conhecia esse nome, eu fui procurar como é que é a tradução, ele se chama couve rábano em português. Vou mostrar a foto para vocês aqui, que é uma verdura assim. Eu demorei também para experimentar ela, via sempre para vender no mercado. Ela tem a verde e tem a roxa, por dentro ela é branca. E também, eu acho super bonita, na verdade, essa verdura. Eu sempre via ela, mas nunca comprava porque não sabia o que fazer com ela. Até o dia que eu perguntei, então, na vendinha, né? Perguntei como que faz, o que eu faço com isso. E aí o pessoal me explicou. E, na verdade, assim, eu considero o melhor substituto para o nosso chuchu, porque chuchu aqui a gente não encontra, né? Não tem chuchu para vender aqui. E ela funciona quase como um chuchu. Tem um gosto parecido quando está cozida, a consistência é parecida também. Pode ser preparada crua, inclusive, ralada na salada, por exemplo. E nutricionalmente, ela é legal porque tem muita água, como o chuchu, né? Mas é uma boa fonte de vitamina C. Ó, a Suzy está falando, gosta na sopa, parece o chuchu mesmo, exatamente. É o meu substituto para o chuchu aqui na Europa. Então, para o inverno, como ela é uma fonte de vitamina C e é uma verdura que a gente encontra no inverno, é excelente. Fica super gostosa num refogado também, nas sopas. Então, é uma verdura que eu recomendo muito experimentar. Tem que tirar só essa casca, ela tem essa casca meio grossa, mas dentro ela tem uma polpa que realmente, no fim, quando está cozida, lembra o nosso chuchu. O próximo alimento que eu vou falar, quem me segue no Instagram já viu mais vezes eu falar sobre isso, porque é uma verdura que eu descobri aqui, que eu também não conhecia, também demorei para experimentar, porque ela tem uma cara meio feia mesmo, ela é meio mal encarada, digamos assim, mas que virou uma das minhas verduras preferidas, então aqui em casa nunca faltam, que é a raiz de aipo, o tubérculo de aipo, né, que tem bastante aqui nos países de língua alemão, mas também nos países de língua inglesa, na verdade em toda a Europa se encontra. Vou mostrar de novo a foto dela aqui para vocês. Então essa até tá bonitinha aqui, essa que eles fotografaram, mas tem umas que a gente encontra que são mais feias, ela bem meio suja de terra mesmo na feira. Então, quem me segue aqui sabe que eu adoro, né? Ela tem essa cara feia mesmo, talvez por isso que muita gente nem tenta experimentar por causa da cara feia, mas na verdade ela é uma delícia, tá? Ela dá um gosto bem especial, assim, as sopas ficam uma delícia quando refogada. Dá para comer crua também na salada, por exemplo. E um clássico que eu vejo, que eu adoro, é a salada com a raiz de aipo ralada, com pedaços de laranja e de nozes. Então, isso é uma coisa que fica deliciosa para quem quer comer crua.
E eu gosto também da raiz de aipo cortada, tipo wedges, que o pessoal fala em inglês, tipo, cortada em palito grosso, e colocada no forno. Então, bem temperadinha no forno, fica como um substituto para a batata. Para quem quer diminuir o carboidrato, de novo, uma excelente opção e super gostosa. E para preparar, é só lavar bem, né? Porque, como eu falei, às vezes ela vem mesmo com o resto de terra, então lavar bem, descascar, cortar ou ralar grosso. E ela é rica em vitamina C também, vitamina K, vitamina B6, tem muitos sais minerais e rica em fibras. Então, por isso que eu falo, como substituto da batata, que é uma fonte de carboidrato, praticamente carboidrato puro, a raiz de aipo é excelente, porque ela tem uma consistência que fica mais ou menos parecida, dá para preparar das mesmas formas, até purê dá para fazer também com a raiz de aipo, e ela não tem as calorias e nem os carboidratos da batata. Então, é uma verdura que precisa conhecer. Quem não conhece, encara a cara feia dela, vale a pena comprar. Tá bom? O quarto alimento que eu quero falar são os cogumelos selvagens. Então, aqui na Europa existem várias espécies diferentes de cogumelos. A gente conhece os que são cultivados, como champignons, mas mesmo os cultivados por aqui, existem variedades bem diferentes, que são super gostosos. E existem os cogumelos selvagens, que se encontram no geral, no verão e no outono. E os mais amados são os porcini, que a gente conhece no Brasil seco, que a gente encontra aqui fresco também, que em alemão chama Steinpilz, nas outras línguas chama porcini mesmo. E os chanterelle, então, peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Porcino é esse, né? Então, ele é bem carnudo, assim, ele é um cogumelo bem firme, bem carnudo, tem um odor e um sabor bem especial, assim, um pouco mais forte, super gostoso para colocar em molhos, por exemplo, para comer refogado, é super gostoso mesmo. E o outro são os chanterelles, que também é um cogumelo bem aromático, talvez quem mora por aqui já viu na feira, que é esse bem amarelo, assim. E ele tem um aroma também, ele é bem perfumado mesmo. E são esses dois são os mais conhecidos dos selvagens, né? Justamente porque são tão saborosos mesmo. E eu amo tanto, na verdade, os cogumelos, que eu até fiz um curso para aprender a colher os cogumelos selvagens. Então, hoje em dia, eu conheço 7 espécies de cogumelos diferentes que eu posso colher no bosque, nas épocas nas épocas certas, né, no verão, principalmente no outono. Mas, realmente, eu só recomendo colher se você fizer um curso ou tiver pessoas que tenham experiência e que te ensinem a reconhecer, porque pegar cogumelo errado pode gerar envenenamento e envenenamentos fatais, inclusive. Então, não é brincadeira, tem que conhecer o que você está fazendo, porque se você pegar o errado, realmente é bem perigoso. E se você não conhece, o melhor é confiar nos mercados, na feira, você encontra para comprar já aquele que é certo, que seja o cogumelo certo, né? E eles são, assim, eles são alimentos que eu recomendo aqui, porque também tem um alto teor de proteína. Então, de novo, para quem é vegetariano, para quem é vegano, que precisa de uma proteína que não seja de origem animal, os cogumelos são uma excelente opção. Tem carboidratos de boa qualidade, carboidratos complexos e muito teor de fibra, tá? Então, eu gosto muito deles, assim, refogados só com alho. Isso é uma coisa que eu aprendi na Itália, a não fazer errado, que o pessoal fala não refogar com cebola, só com alho. É bem simples, porque ele já tem esse odor e esse sabor especial, para acompanhar uma carne, por exemplo, para acompanhar um prato de verduras, molhos refogados, omeletes. Então, são bem versáteis também os cogumelos, então vale a pena conhecer, vale a pena experimentar, assim, né, já que a gente não tem essa variedade toda no Brasil. O quinto alimento que eu quero falar não é nada de exótico, a gente conhece bem no Brasil, que são os queijos. E por que eu estou falando disso? Porque aqui na Europa, para quem gosta de queijo como eu, é um paraíso, né? Eu acho que a maioria dos países europeus tem variedades de queijos bem diferentes, uma variedade grande, uma qualidade muito boa. E como eles são fontes de gorduras boas, eles são alimentos excelentes. Na verdade, eles foram
muito desrespeitados, muito maltratados, digamos assim, nas últimas décadas, por causa dessa questão das gorduras, né? Muita gente demonizou as gorduras por muito tempo e na verdade, isso é sem sentido, porque eles são, na verdade, gorduras boas, tá? Então, eles são bons alimentos, fazem parte de uma alimentação saudável. Os queijos mais duros, né, os mais maduros que o pessoal fala, eles têm menos lactose, então, na verdade, eles têm muito pouca lactose, o que significa que eles podem ser tolerados até por pessoas que têm intolerância. Claro que precisa testar com quantidade pequena, né, para ver se tolera ou não, que depende do grau de intolerância também, mas eles têm uma chance boa de ser tolerados pelas pessoas mesmo que tenham intolerância à lactose, pelo conteúdo baixo de lactose. Tá bom? Os mais maduros. E ao contrário dos queijos frescos, né? Os queijos mais frescos, tipo ricota, esses têm mais lactose, então não é recomendado para as pessoas que têm intolerância. Existem também várias diferenças entre os queijos de vaca, queijo de cabra, queijo de ovelha, que são as variedades que a gente encontra mais por aqui, né? O de ovelha é o meu preferido, no geral, pelo gosto. Eu gosto muito do sabor dele, ele é um sabor mais suave. E, nutricionalmente, eles são superiores aos outros queijos feitos com leite de vaca, por exemplo. Eles têm muito mais ácido fólico, têm muito mais vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina D, vitamina E. Então, eles são superiores realmente nutricionalmente do que o queijo de vaca. Então, para quem mora em um lugar onde tenha disponível queijo de ovelha, eu recomendo muito experimentar. Tende também a causar menos intolerância do que os queijos de leite de vaca. Então, a minha dica é: escolha queijos de verdade, tá? Isso é importante. Nada de produtos industrializados e empacotados que se assemelhem a queijos, porque isso não são queijos. Então, a gente pegar aqueles cheddar cremoso do tubinho, esses queijos tipo queijo cremoso em cubinho, isso aí, gente, não é queijo de verdade, tá? Isso aí é a indústria tentando te enganar, vendendo um produto similar ao queijo. Então, prefira queijo de verdade mesmo. Ainda mais se a gente mora aqui, onde tem tanto queijo bom, a gente tem que aproveitar isso. O sexto alimento que eu quero falar são as oleaginosas. Então, claro, elas também são encontradas no Brasil, né? As nozes, as castanhas, as amêndoas, avelãs. Só que elas tendem a ser muito caras no Brasil, justamente porque elas são importadas daqui para lá. Então, as oleaginosas, no geral, elas são muito ricas em bons óleos, o próprio nome diz. Tem muitas vitaminas e minerais. E elas ganharam muito mais apelo nos últimos tempos por causa dessas abordagens low carb, cetogênica, tudo isso, porque elas são muito boas substituições nas receitas para as farinhas. Então, as farinhas de oleaginosa são uma boa substituição para quem quer diminuir os carboidratos simples, por exemplo. Então, eu recomendo, mesmo assim, um cuidado, né? Se você quer emagrecer, não é legal comer essas maravilhas que são as oleaginosas em excesso, porque elas são energeticamente ricas, né? E isso pode atrapalhar. Então, assim, o pior jeito de consumir as oleaginosas qual que é? Pegar um pacote de amêndoas, castanhas, o que for, sentar na frente da TV e comer isso de forma distraída. Por que isso é um problema? Porque você acaba realmente comendo demais. Como elas são saborosas e é como um petisco, né? A gente acaba exagerando. Então, o ideal é pegar um punhado, que é aquela porção que você quer comer, que é o suficiente, e degustar com calma, né? Não de forma distraída, aproveitando realmente o sabor. E outra forma problemática é escolher aquelas que vêm com temperos prontos, tirando as que são salgadas e torradas, que tudo bem, mas muitas são carameladas, muitas têm, e a maioria, quase todas com esses temperos, esses glazing, que fala em inglês, como se fosse uma cobertura, quase todas essas coberturas contêm açúcar, então mesmo as que são de wasabi, contém açúcar mesmo assim, e a combinação de açúcar com gordura, mesmo que sejam as gorduras boas das oleaginosas, né, misturado com açúcar, essa nunca é uma boa ideia. Então, o ideal das oleaginosas é ela pura ou ela talvez torrada e salgada, com atenção às quantidades,
e como substitutas nas receitas para as farinhas, né? Para quem quer diminuir a quantidade de carboidratos. O sétimo alimento, já estamos chegando no sétimo alimento. O sétimo alimento que eu quero falar são as couves. Então, quem me segue aqui sabe que eu também posto direto isso, principalmente agora nos meses de inverno, né? Eu como muita couve de vários tipos, eu adoro. Então, no Brasil, a gente conhece a couve manteiga, que é a nossa couve clássica, né? Que a gente conhece, prepara e que é maravilhosa também rica em todos os nutrientes bons das couves. Mas aqui a variedade é enorme. Então, eu demorei para conhecer isso, né? A variedade realmente é muito grande. Então, assim, tem couve negra, tem couve crespa, tem couve de Savoia, que em italiano chama Verza ou Wirzen em alemão, tem couve de Bruxelas, que são as pequenininhas. Então, tem uma variedade realmente grande. São também um alimento que é abundante aqui no inverno, né? Então, quando muitas outras verduras e frutas estão fora da estação, que a gente tem menos opções de verdura e fruta, as couves são excelentes porque elas fornecem vitaminas, minerais que essas outras verduras não têm nesse período. Então, a gente consegue compensar através dessa alimentação, de escolher esses alimentos da estação. Então, eu adoro fazer couve refogada, por exemplo, como base para uma salada quente, né? No meu perfil no Instagram aqui tem receitas assim. São também excelentes na sopa, como acompanhamento, refogada para um acompanhamento para uma outra refeição, para uma carne, enfim. E outra maravilha que eu descobri aqui que eu amo é pegar a couve crespa e fazer ela no forno como chips de couve. Então, você pega aquela folha crespa, lava ela, deixa ela mais ou menos seca, tempera com um fio de óleo, bastante temperinho, sal, ou até só com azeite, sal e limão, e espalha numa forma e leva no forno até elas ficarem crocantes, né? Dá uma virada nesse período, e ela fica um snack, ela fica crocante que nem um salgadinho mesmo, e é excelente. Então, por exemplo, se você não quer exagerar nas oleaginosas assistindo um filme, ou na pipoca, os chips de couve são uma excelente opção. Aqui em casa todo mundo adora. E um snack também que você pode levar num pacotinho, levar num potinho e ter com você também durante o dia. Então eu gosto bastante porque é uma coisa que você pode comer realmente sem peso na consciência, sabendo que é saudável e é super saborosa. O oitavo alimento da minha lista de hoje são os aspargos frescos. Então eu amo aspargo. Onde eu morei na Itália, eu morei 2 anos na Itália, onde eu morava existiam aspargos selvagens. Então, nessa época, agora em março, abril, lá na Toscana, a gente, quem tem o olho treinado para reconhecer a planta, eu lembro que eu ia passear com o cachorro e voltava com um massinho de aspargo para casa. A estação dos aspargos, ela é bem curta, né? Então, é só na primavera, por pouco tempo, então tem que aproveitar quando tem, provavelmente por isso que eles são um pouco mais caros, né? Eu não estou falando de produtos de luxo aqui hoje, eu falei, mas os aspargos custam um pouquinho mais do que as outras verduras, é verdade, justamente por ter essa época de produção tão limitada, né? E eles contêm também muito pouco carboidrato e são ricos em muitas vitaminas. Então, eles têm vitamina K, tem vitamina do complexo B, tem vitamina C, tem vitamina E e também ferro. Então, nutricionalmente, são alimentos bem ricos, né? Ele tem também um nutriente a mais do que muitas outras verduras, e que é um nutriente importante, que é o crômio, tá? E o crômio é um micronutriente que regula a habilidade das células em absorver, por exemplo, o açúcar do sangue. Então, ele tem a ver com questão de insulina. Tá? E é um micronutriente que não tem tão disponível em muitos outros alimentos. Então, essa é uma vantagem dos aspargos. Uma curiosidade sobre o aspargo é que na sua digestão ele produz compostos de enxofre que vão ser eliminados na urina e que geram um odor forte. Então, fica aquele xixi fedido, né? Quem consome aspargo, acho que talvez tenha percebido isso, mas não são todas as pessoas que eliminam esses compostos no xixi, então algumas pessoas observam isso, outras não. E é interessante também que a capacidade de sentir esse cheiro também é diferente entre as pessoas. Então, tem gente que
elimina isso na urina e sente esse cheiro ruim por causa do aspargo. Tem gente que elimina, mas não sente o cheiro ruim, só os outros que sentem. E tem gente que não elimina, e tem gente que não elimina e não sente o cheiro. Então é bem curioso, isso são coisas determinadas geneticamente mesmo, bem curioso com relação ao aspargo, mas ele não causa danos aos rins, porque tem gente que pensa que a urina ficou fedida, então o aspargo causa problema renal. Isso não é verdade, isso é um mito, são compostos apenas que têm esse cheiro forte, mas que não causam mal nenhum à saúde, tá? Isso é importante de saber. O nono alimento que eu quero falar hoje são as alcachofras. Então, também a gente encontra no Brasil, mas menos, né? No Brasil é bem menos comum a gente comer alcachofra. Aqui a gente encontra elas também numa época limitada, elas são mais alimentos da primavera, em alguns lugares no outono também. São alimentos ricos em ácido fólico, tem muita vitamina K e também muito magnésio. Então, a parte que a gente come da alcachofra é a flor, né, ou o botão da flor fechado, e ela pode ser feita em conserva, mas na verdade o melhor, o mais gostoso ou o mais saudável é a alcachofra fresca, que ela pode ser cozida só com água e sal, temperada com azeite, sal e pimenta do reino, já é uma maravilha. É bem simples mesmo. Tem um gostinho amargo característico, né? Os botões mais novinhos, eles podem ser consumidos crus na salada, né? Isso é uma coisa que pouca gente sabe, dá para comer alcachofra crua. Só temperada com limão, por exemplo, para ela não ficar escura, né? Que é gostoso. E o talo da alcachofra, ele pode ser usado para fazer um chá, que é um chá bem amargo, e que tem um efeito um pouco diurético e ajuda a melhorar também sintomas de gastrite, de queimação no estômago. Tem uma tendência a melhorar o metabolismo no geral. Então, muitas pessoas que acreditam que melhora a pressão sanguínea, e eu acredito nisso também, principalmente pelo alto teor de magnésio que as alcachofras têm. Então, realmente é um alimento que tem vários benefícios, é um alimento que é bem saudável e que vale a pena aprender a degustar, e é um alimento delicioso também, né? E já estamos chegando no nosso décimo alimento que eu escolhi para falar hoje. Na verdade, aqui eu escolhi um grupo que são as frutas do bosque, que a gente fala no Brasil, as frutas vermelhas, né? Que, assim, muita gente fala que na Europa, quem vem do Sul sente falta das frutas, que aqui não tem variedade de fruta. Então, assim, claro, no inverno aqui realmente acaba tendo pouca variedade de fruta, né? Tem fruta importada, ou local, pera, maçã, dependendo do país, as frutas cítricas, né? A maioria da Europa acaba recebendo, das partes mais do sul, as frutas cítricas no inverno. E só, né, gente, de local aqui no inverno não tem muita fruta mesmo. Mas no verão tem uma abundância realmente. E as frutas vermelhas, esses berries, né, que falam em inglês, são as framboesas, os mirtilos, cranberry, groselhas. Elas são uma maravilha, porque elas têm uma qualidade muito maior do que a gente comprar elas no Brasil, né? No Brasil é melhor a gente ficar com as frutas que são originais do Brasil, que também são maravilhosas. E no Brasil elas também são muito caras, né? Coisa que aqui o preço proporcionalmente é melhor, né? Não estou dizendo que é um alimento super barato, mas é mais em conta do que comparavelmente no Brasil. E elas têm um baixo teor de açúcar, em comparação com outras frutas, tem muita vitamina C e tem outros compostos, além da vitamina C, que tem um efeito antioxidante importante. Então, quando a estação certa, comer essas frutas frescas é excelente, né? Excelente para o nosso metabolismo mesmo, no geral. No verão, o sabor é melhor, o teor nutricional das frutas na estação é melhor, né? E claro, a gente comer os produtos da estação são produtos que, por serem naturalmente disponíveis naquele ambiente, naquele momento, eles são menos tratados, então eles recebem menos agrotóxicos, né? O que também é uma vantagem, né? E uma outra boa opção para a gente ter no inverno e que a gente encontra aqui no supermercado mesmo é a versão congelada. Então, ela fica disponível o ano todo e a gente tem, assim, não todos os compostos, é claro, né? Não todas as vitaminas, por exemplo, a vitamina C é super volátil, então não é garantido que a gente vai ter o mesmo teor que na fruta fresca, mas ela não se perde totalmente. E esses compostos antioxidantes também se mantêm.
Então, o benefício da fruta, mesmo congelada, também existe, né? E elas são super gostosas para usar em receitas de bolos saudáveis, de sobremesas saudáveis, fazer smoothie, fazer um sorbet com a fruta vermelha, é uma delícia, né? Então, vale a pena, principalmente no inverno, quando a opção das outras frutas fica mais difícil, essa opção congelada é uma boa opção, e no inverno, abusar da fruta fresca, né, gente? Porque essas frutas eu nem conhecia, por exemplo, framboesa, mirtilo, é uma coisa que eu não tinha hábito, nem, né, no Brasil a gente, não sei, não tinha condições, eu acho, de comprar, porque realmente custa muito caro lá, e que eu me delicio hoje em dia, porque realmente é uma maravilha, né, poder ter acesso. E, na verdade, eu poderia falar de muitos outros alimentos aqui, mas o tempo não é infinito, então eu espero que vocês aproveitem o que foi dito e como recomendação, para agora que a gente está chegando no mês de abril, que começa a ter mais um clima de primavera, eu espero logo, né, aqui onde eu estou ainda tem neve lá fora, mas eu espero que em poucas semanas a gente tenha realmente um clima de primavera. E o que são os alimentos, então, que valem a pena para essa época agora? Os aspargos, né, tá chegando, então chega uma hora que, principalmente os países de língua alemã, a galera adora aspargo, bem essa época para eles. As alcachofras, que também estão em época agora, e como a gente viu, tem muitos benefícios para a saúde. E daqui a pouquinho já começa as frutas do bosque, então morango, mirtilo, framboesa, essas frutas vermelhas, amoras, aproveitar enquanto é a época certa, a época melhor, né, para frescas também. E não deixa de provar, a minha dica para hoje é não deixe de provar as que você não conhece, tá? Por falta de conhecimento. Procure informação online, ou uma das vantagens que eu tive de comprar na feira, né, que eu adoro, é que eu pergunto mesmo direto para o produtor, como, por exemplo, o kohlrabi, que eu não conhecia. Um dia eu cheguei, olhei e falei, o que é isso? Para que serve? O que dá para fazer? E, nossa, o pessoal fica super feliz de explicar. Então, foi assim que eu comecei a cozinhar com quase todas as verduras, foi perguntando para os vendedores, para os produtores na feira. Então, essa é uma recomendação que eu dou. Não tenho medo de perguntar, não tenho medo de experimentar na cozinha. Claro, vai ter talvez uma coisa ou outra que na primeira vez não deu certo, ou talvez não goste do sabor mesmo, existe, é claro. Mas tem muita coisa que a gente acaba perdendo por olhar, não conhecer e não ter a atitude de querer experimentar. Então, eu recomendo muito superar esse bloqueio e ir lá e provar mesmo as coisas novas, que vale muito a pena. Era isso que eu tinha para falar hoje, né? Os 10 alimentos que vale a pena conhecer para quem está chegando no exterior, para quem veio morar na Europa. Eu não sei se vocês têm perguntas, pessoal, tem algum outro alimento que vocês estão em dúvida? Claro que quando eu fui fazer essa lista, eu pensei assim, tem muitas outras coisas que eu poderia falar, né? Que tem aqui no verão, outras frutas que a gente encontra aqui no verão, damasco, por exemplo, que é rico em ferro, o damasco seco também é rico em ferro, mas é uma coisa que a gente encontra mais no Brasil. Tem muito, né? Tem uma variedade infinita. Então, eu não sei se ficou alguma outra dúvida, pessoal. A Fernanda, adoro experimentar as verduras e legumes que não conheço. Exatamente. Eu demorei um pouco, viu, Fernanda? Eu não fui uma que foi direto experimentando tudo, mas depois que eu comecei, eu fui vendo que as possibilidades realmente vale a pena, né? E hoje em dia tem muita verdura que eu não conhecia, que hoje em dia faz parte do meu dia a dia aqui mesmo. Obrigada, Suzy. Obrigada pela presença. Se não ficou nenhuma dúvida mais, eu vou encerrar por aqui. De novo, às 8 horas, nós estamos aqui para falar de obstáculos. Então, amanhã outro tema, e eu espero vocês aqui essa semana, todos os dias, às 20 horas, no horário aqui europeu. Vamos ter lives sobre vários assuntos relacionados a emagrecimento, alimentação, a saúde. Então, eu espero vocês aqui. Muito obrigada pela presença.